Balneário Arroio do Silva, maravilha! Eu conheço o Balneário Arroio do Silva, é um lugar muito legal, muito legal. Catanduva, São Paulo, já atua como gestora na empresa que trabalha, maravilha! Isso aí, Arroio do Silva é Santa Catarina, né? Já é no estado de Santa Catarina, acredito que sim, acho que é isso. É um lugar muito legal lá, já tive a oportunidade de conhecer, muito bacana. Catanduva ainda não conheço, não tive a oportunidade de conhecer. Beleza, gente? Vamos bater um papo então sobre gestão, que a gente tem esse costume de fazer essas lives, né? Pelo menos 2 vezes por semana. E a ideia é que a gente possa conversar sobre gestão, entregar conteúdo, entregar dicas, orientações, informações. E eu acho que esse papo, né, com pessoas que estão vivendo o mesmo momento que a gente, ele é enriquecedor. Porque eventualmente você vai ter uma situação que você ainda não viveu, né? E aí eventualmente você vai ter um aprendizado de algo prático, que é o que eu me proponho a fazer. Para quem não me conhece, eu já tenho mais de 20 anos de experiência na gestão. Eu comecei muito cedo. Eu me formei em administração, fiz 2 especializações, fiz um mestrado em administração, atuei 11 anos numa grande corporação, numa grande empresa, onde eu comecei da operação e cheguei no cargo executivo dessa grande empresa onde trabalhei, e é sempre muito legal poder dividir as experiências que tive, porque ajuda, contribui para outras pessoas que estão vivendo talvez algum momento semelhante, né? E eu costumo dizer que, apesar de ser professor de pós-graduação, de atuar também como docente de pós-graduação, é a vida prática que nos ensina mais. Isso eu posso assegurar. Quando a gente vai para os bancos acadêmicos, quando, por exemplo, eu vou ministrar a disciplina de gestão estratégica de pessoas, no curso de gestão de pessoas, coaching gestão de pessoas e mentoria, né? Quando eu vou para essa disciplina, obrigatoriamente eu tenho que trazer sempre a referência teórica, né, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou trazendo, porque a legislação pede isso, né? No Ministério da Educação, sempre que há um curso de pós-graduação, você tem que fundamentar muito bem aquilo que você está falando. Então você ocupa muito tempo explicando os conceitos, explicando as teorias. Mas eu posso assegurar para vocês que nada como a vida prática, nada como a experiência vivida para dar um grande ensinamento, uma grande orientação, uma grande dica, algo que realmente fica para a vida toda. Então eu sempre procuro trazer essas orientações sempre de um modo muito prático, para que a gente possa aproveitar, né? Bom, hoje eu quero seguir falando sobre um tema que a gente falou semana passada e que foi bem interessante porque gerou bastante discussão, né? Que é a diferença entre você ter habilidade de gestão e habilidade de liderança, né? Apesar de em algum momento essas coisas se confundirem muito, elas são completamente diferentes. Elas se interligam, mas elas são diferentes. E a gente, normalmente, quando a gente está com alguma dificuldade numa posição de liderança, de gestão, no desenvolvimento de alguma equipe, naturalmente a gente é exigido por desenvolvimento de liderança. Tanto as empresas quanto a própria equipe às vezes sinaliza, as pessoas, a gente mesmo acha que está falhando na liderança. E pode ser, não vou negar, não vou dizer que não, pode ser que sim, pode ser que a gente fale na liderança. Mas a experiência me diz que 70% dos casos a falha não é na liderança, a falha está nos aspectos de gestão. Vamos tentar esclarecer um pouquinho e abordar um pouquinho sobre como que isso funciona, né? A gente, quando vai assumir uma posição de gestão, e aí a maioria das pessoas funciona assim, você está numa função de operação e alguém vai lá e vê que você tem um talento a mais, você tem um comprometimento a mais, um engajamento diferente dos outros, você é uma pessoa, um profissional diferente dos outros. E aí normalmente você é selecionado para ser
gestor ou para ser líder de uma equipe, enfim, para subir na carreira. E muitas pessoas, inclusive, não gostariam de ascender na carreira dessa maneira, mas encontram na gestão uma oportunidade de ganhar um pouco mais, de ganhar mais dinheiro. Então tem gente que muitas vezes assume um cargo de gestão, mesmo não tendo treinamento, mesmo não tendo a preparação para estar naquela posição, e assume porque o dinheiro ele ajuda. E a gente não pode ser hipócrita, né? A gente trabalha por dinheiro. E isso é muito bom. O dinheiro sempre é muito bom. Acontece que quando a pessoa assume a posição e ela não tem a preparação, ela se vê, em alguns casos, desesperada. Por quê? Porque começa a cobrança da chefia, né? Começa a cobrança da equipe. Você começa a encontrar uma série de dificuldades. Você tem lá, antes você fazia o seu trabalho e você era responsável por si. Você recebia as demandas, as orientações, o trabalho a ser feito. Você vai lá e faz a sua parte e está resolvido o problema. Você é responsável pelo seu trabalho. Quando você sobe, ascende a gestão, você é responsável pelo seu trabalho, mas sobretudo o seu trabalho é fazer com que os outros trabalhem. Fazer com que as outras pessoas cheguem nos resultados, fazer com que as outras pessoas entreguem mais, fazer com que as outras pessoas façam o seu trabalho num clima agradável. E isso não é fácil de fazer. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então, isso não é uma tarefa fácil, porque você lida com uma série de pessoas completamente diferentes. Com perfis diferentes, pessoas que estão num momento de vida diferente. Você vê uma diversidade muito grande. E essa diversidade, por vezes, faz com que a gente buga. Você trava, você não sabe para onde é que vai correr. E aí a gente começa a colocar em xeque a nossa competência. Eu tive no início muitos momentos assim que eu vim para minha casa pensando, meu Deus, isso não é para mim. Isso não é, eu não sirvo para isso, eu não sou bom o suficiente para assumir uma posição de gestão. E isso me incomodava muito, porque, puxa, eu sempre quis a gestão. E quando eu assumi e eu me vi no meio de um monte de dificuldades, eu comecei a me sentir muito mal. Eu parecia que eu estava sendo incompetente naquilo que eu estava me propondo a fazer. E isso faz a gente se sentir muito mal mesmo. Eu fiquei muito mal, muito mal. Então, logo que eu comecei a me sentir mal, assim, e as coisas não aconteciam, e a equipe não produzia da maneira como eu acreditava que poderia, e veja que normalmente, e depois de ter mudado tantas vezes com tantas equipes diferentes, na maioria das vezes você tem uma equipe muito boa nas mãos. Na maioria das vezes você precisa mexer muito pouco na equipe. Em termos de pessoas, né, desligamento, muita gente entra assim e tinha um chefe que falava isso, né, ele dizia assim, o primeiro momento é o momento das maldades. Ele tinha isso na mente dele, que é o momento em que ele fazia os desligamentos que ele achava que tinha que fazer, as demissões, né, então ele demitia um monte de gente e depois começava a contratar pessoas com aquilo que ele acreditava, com o estilo que ele acreditava. Mas isso eu não acho muito legal. Eu acho que o desligamento, a demissão, ela tem que ser muito bem pensada, porque por vezes você pode estar cometendo uma injustiça. E a equipe vai sentir isso. Então a gente tem que ter muita sensibilidade e muito cuidado naquilo que a gente vai fazer. Então a experiência me diz que são poucas as mexidas normalmente, né, que a gente precisa fazer para que a equipe produza mais e produza melhor. Só que lá atrás eu imaginava que a minha dificuldade era sobre liderança. Eu achava que eu não era um bom líder. Eu achava que, puxa, eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas encontrem em mim uma inspiração e que me respeitem. Por quê? Porque eu sempre tive a intenção de ser uma pessoa legal. Eu sempre fui contra essa ideia do gestor mal, do líder mal, da pessoa do carrasco, né? Daquele que dá a ordem e manda fazer e tal, e cobra depois e controla tudo. Eu nunca acreditei nesse modelo. Eu sempre acreditei nas pessoas. Eu acreditei sempre que as pessoas podem fazer mais e fazer melhor num clima bom, num clima agradável. Porque eu não quero ser o cara que vai estar lá naquele clima horrível, onde as pessoas olham, onde você passa, o chefe passa e a pessoa diz assim, lá vai aquele mala. Que ódio que eu tenho desse cara. Já pensou você trabalhar num ambiente assim? Eu nunca quis trabalhar num ambiente assim. Por outro lado,
a minha preocupação sempre foi, tá, mas se eu começar a agir como parceiro das pessoas, como um cara que quer o bem das pessoas, procurando fazer o melhor para as pessoas, elas não vão me respeitar como líder. Eu pensava isso. E eu estava completamente enganado. Completamente enganado. Então eu achava que o problema estava nos aspectos de liderança. Por quê? Porque eu achava que eu precisava ser uma liderança mais autocrática, de centralizar alguns controles, de cobrar das pessoas quando tinha que cobrar, de uma forma mais dura, né? Mais incisiva. Eu achava que eu tinha que ser assim. E eu não conseguia ser assim. E eu até hoje não consigo ser um mala. Eu não consigo ser o cara que vai cobrar, que vai falar duro, que vai falar alto, que vai... Enfim, não é esse meu perfil. Mas eu descobri uma maneira muito mais eficiente, onde você faz as cobranças que você precisa fazer, porque uma das partes importantes da liderança e da gestão é justamente você cobrar as pessoas. Você precisa cobrar em algum momento. Só que você pode fazer essa cobrança num tom muito mais leve, muito mais agradável, onde a pessoa se sente envergonhada. É diferente de você, quando você cobra de uma maneira ríspida, a pessoa sente raiva de você. Quando você cobra de um jeito sutil, elegante, quando você cobra de um jeito que é amigável, que é pensando no bem-estar de todo mundo, quando você cobra dessa maneira, as pessoas se sentem envergonhadas. Elas sentem vergonha de não ter feito o trabalho que elas deveriam ter feito. E aí, veja que quando eu cobro de uma maneira mais ríspida, mais forte, mais abrupta, o problema, as pessoas na cabeça delas, o problema não é elas, o problema é você. É o gestor, é o líder. É essa pessoa que é chata, que está cobrando e que está pegando no pé. Quando você cobra de outra maneira, quando você sabe cobrar de uma maneira mais leve e que a pessoa se sente envergonhada de não ter feito, isso muda completamente. A pessoa reconhece que a falha está nela e que ela não conseguiu fazer o seu melhor. Então veja que eu não queria, nunca quis ser esse cara chato, esse mala, esse chefe ruim. Eu sempre quis ser um gestor, um líder, uma pessoa, né, onde eu me sentisse parte daquela equipe e não o centro das atenções. Isso é muito diferente. Só que eu cresci ouvindo coisas de outra maneira. Eu fui aprendendo as coisas de uma outra maneira. Eu ouvi na faculdade de administração que você tem que você tem que cobrar, você tem que controlar. Não que não tenha, tá? Mas da forma como me colocaram isso na faculdade, eu me imaginava um carrasco. Eu me imaginava uma pessoa ruim, que eu teria que ser ruim para poder fazer com que as pessoas trabalhassem. E depois eu descobri que, na verdade, não precisa nada disso. Tem uma maneira que você pode cobrar as pessoas e falar com as pessoas, e eu vou falar sobre isso hoje, eu vou entrar nesse aspecto, tá? Para dar essa dica especialmente sobre cobrança, tá? Porque tem gente que acha, a maioria dos meus alunos, das pessoas que fazem mentoria comigo, elas chegam acreditando no seguinte ponto: Paulo, eu não sei como vou fazer, porque eu não consigo cobrar as pessoas, elas não me respeitam. E o respeito, para você adquirir o respeito, você não precisa ser o chefe carrasco. Muito antes, pelo contrário. O respeito, ele vem da admiração. E a admiração, você não admira um chefe, um gestor que é ruim. Você jamais vai admirar um chefe, um gestor que é ruim. Você pode até trabalhar, porque o chefe está mandando, está sendo aquele chato e você precisa do emprego. Mas os chefes, os gestores, os líderes que a gente admira, esses sim têm o nosso respeito. Esses possuem o nosso respeito. E essas pessoas a gente segue. Essas pessoas, se você precisar que você fique a mais no trabalho, você vai fazer. Por quê? Porque a pessoa tem uma conexão com você de tal maneira que você acaba respeitando, admirando essa pessoa e ela exerce influência sobre você. É diferente. Então, nessa dificuldade que eu tinha de encontrar um ponto onde eu pudesse fazer a gestão das pessoas, onde eu pudesse exercer a minha liderança sem ser o carrasco,
encontrar esse ponto para mim foi muito difícil, porque sempre eu via, ou era o extremo, né? Ou era gestão de pessoas estilo mundo é o morango, né? Todo mundo vão abraçar as árvores, vão abraçar as pessoas, todo mundo se abraça e tá tudo certo. Tem muito disso às vezes da gestão de pessoas, né? Abraçar as pessoas são lindas e tal, maravilhosas. Então tem um universo que fala disso. Então é completamente diferente disso que eu estou falando também, não é isso, tá? E tem o outro lado que é gestão, é número, é resultado, é só isso. Encontrar esse ponto, esse equilíbrio, não é fácil, mas é muito possível. É muito possível. E aí, eu comecei a... Como é que começou essa história, né? Onde é que eu percebi que eu precisava fazer de uma maneira diferente? Um dia eu estava trabalhando, eu tinha recém assumido uma posição de liderança, de gestão. Eu era gestor administrativo de uma faculdade. E recente assumido e tal, e tinha uma colaboradora que não estava entregando o melhor resultado. E as pessoas comentando que tal, que não estava legal, que tal, que não sei o que fazia intriga, que isso, que aquilo. E eu resolvi chamar ela para uma conversa, para um feedback. E eu fui dar esse feedback. E eu comecei falando, olha, é assim, não tá legal, não isso, não aquilo. Você tem que melhorar aqui, melhorar lá, fazer isso, fazer aquilo, tal. E esse dia talvez tenha sido um dos dias que eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Foi vergonhoso, porque eu estava completamente despreparado. Eu não tinha evidências para dar. E ela me fez uma pergunta, que eu não pude responder, porque eu estava despreparado. A pergunta que ela me fez, e aqui fica já uma dica, tá? Para quem é gestor, saber que você pode ser questionado sobre essa pergunta, com essa pergunta, e para quem... E no momento que você estiver recebendo um feedback, você utilize dessa pergunta para que você possa ter as informações que você precisa. Estava dando feedback, né? Contextualizei, falei. E ela me disse o seguinte: ok, Paulo, tudo bem, eu aceito. Mas me dá um exemplo disso. E aí eu me arrebentei. Sabe por quê? Porque eu não tinha um exemplo para dar. Porque o feedback que eu estava dando era baseado só nos comentários dos outros e eu não tinha visto absolutamente nada. Eu não vi aquela situação acontecer. Eu fui pela conversa das outras pessoas, que até poderia ser verdade. Mas eu, como gestor, não poderia, como líder, não poderia ter seguido esse caminho. Eu deveria ter tido as evidências, ter conversado, ter questionado, ter abordado de outra maneira. Aí você vai me dizer, puxa, Paulo, então se eu só ouvir a coisa dos outros e não tiver visto, eu não posso dar um feedback? Pode. Mas aí é o feedback que eu entendi, a maneira como a gente faz esse feedback é completamente diferente dos outros. Você leva mais tempo, mas ele é muito mais seguro, você tem muito mais o pé no chão e você consegue entregar tudo o que você precisa. Quando você estiver numa situação assim, comece perguntando, não afirmando. A gente é treinado na gestão e na liderança achando que a gente tem que falar, se posicionar e ir para cima. E eu descobri que, na verdade, a gestão e a liderança é muito menos sobre você e muito mais sobre as pessoas. E você, quando tiver que agir, tem que agir com inteligência. Você tem que falar, e quando você fala, as pessoas vão te ouvir. Porque quando você fala com consciência. Você não fala qualquer coisa. Você fala porque você tem conhecimento de causa daquilo que você está falando. Então, antes de falar, pergunte. Eu poderia ter perguntado, olha, eu tenho percebido, olha a diferença da comunicação. Quando você está fazendo uma liderança, uma gestão, onde você não é afirmativo, onde você questiona. Eu tenho percebido, você não está dizendo que as outras pessoas estão falando. Porque eu poderia ter dito,
tá um comentário aqui, já gera um clima entre a pessoa e a equipe, já gera uma série de problemas porque você depois vai ter que administrar. É conflito para você administrar depois, não cria esse problema. Fala de você. Eu tenho percebido X, Y, Z, tenho percebido assim, 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 assim. Fala um pouco mais sobre isso. Espera que venha da pessoa. Se não vier na primeira pergunta, refaz a pergunta de um outro jeito. Faz sentido isso, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Já vai comentando aí se faz sentido para vocês, porque eu achava que meu problema era a liderança. Eu achava que meu estilo de liderança não era um bom estilo de liderança. Porque eu sempre gostei do estilo de liderança que é participativo, que é democrático. Sempre gostei desse estilo. Mas achava que eu não conseguiria ter sucesso na gestão, porque eu tinha equipe de vendas, eu tinha equipe de patrimônio, eu tinha equipe de RH, tinha equipe de marketing, tinha uma série de coisas para entregar. E achava que esse meu estilo não seria o suficiente para fazer com que as pessoas entregassem os resultados. E aí é que vem o ponto. Liderança é uma coisa, gestão é outra. Liderança é sobre comportamento, é sobre pessoas. A forma como você vai lidar com as pessoas. E aí você pode exercer uma liderança autocrática, se você acha que deve ser assim. Eu não acredito nesse modelo de liderança. Liderança autocrática, onde você centraliza absolutamente tudo, onde você fica mergulhado nos seus processos, nas tarefas, você fica... falta confiança, não desenvolve equipe. Eu não acredito nesse modelo. Eu acredito no modelo onde você é reconhecido pelas pessoas, admirado, respeitado. E esse modelo ele é participativo, ele é democrático, ele é situacional, ele é servidor. Então é um conjunto de estilos de liderança que você vai utilizando no seu dia a dia. Deixa eu ver um comentário aqui. A Ivoneide comentou, faz muito sentido. Quando você faz uma abordagem leve, trazendo o colaborador para o diálogo, você consegue respostas até que nem espera. Perfeito. Perfeito, Ivoneide. É isso. Às vezes você acha que está sabendo todas as informações, você acha que está tendo toda a perspectiva, tendo a melhor visão de todas, né? E às vezes você é surpreendido. Às vezes a pessoa te traz uma visão completamente diferente. E aí você, Quando você afirma, você já vai... A partir dali você já começa a ser julgado. Quando você pergunta, você é admirado. Olha a diferença disso. Por quê? Explico. Quando você afirma, você está mostrando para a pessoa julgamentos. E a partir disso você está falando da pessoa. E quando você está fazendo essas afirmações, a pessoa já está bloqueando. Ela já não está recebendo feedback de uma maneira legal. Não é bom isso. Imagina você no lugar dessa pessoa. Quando você pergunta, você está querendo dar oportunidade para a pessoa falar. E quem não gosta de falar? Quem não gosta de contar a sua versão? Quem não gosta de ser ouvido? E a admiração vem disso. É muito especial quando você consegue fazer isso. Acontece que se eu não consigo cobrar de um jeito mais enfático, mais duro as pessoas, no meu estilo de liderança, o meu modelo de gestão precisa fazer isso. A minha estrutura de gestão precisa fazer isso. Porque liderança é sobre pessoas, gestão é sobre o negócio, é sobre processos, é sobre resultado, é sobre a lógica, é sobre você ser cobrado por isso, inclusive. Então, se você tem gestão, mas não tem liderança, você é só número. E as pessoas desmotivam, a equipe não vai crescer, as pessoas vão ter em você um gestor ou uma liderança ruim, você começa a ser questionado. Isso não é bom. Só liderança sem gestão, você até pode ser admirado, pode ser uma pessoa legal, vai ser querido ou querida pelos seus liderados, pela sua equipe, mas as pessoas vão começar a perceber que você é confuso, não dá diretrizes claras, não mostra o caminho com eficiência, não dá um norte. E isso é o papel da gestão e da liderança também. Então aliar essas duas dimensões, gestão e liderança, é que faz com que você produza mais, a sua equipe produza mais e você saia deste operacional. Você saia da operação e passe a ser
uma gestão, uma liderança admirada, respeitada, onde as pessoas se inspiram em você. E isso é muito bonito, isso é muito legal. Eu tive a oportunidade e o prazer de ter equipes muito diferentes, muito diferentes. A cada um ano e meio, eu mudava de área, né? A gente fazia o trabalho e eu posso assegurar para vocês que eu sempre dizia isso para a equipe. Ó, pessoal, é o seguinte, o tempo que eu entrego, o tempo que eu entendo que eu posso entregar os melhores resultados são 2 anos. Por que 2 anos? Porque 2 anos é tempo suficiente para você fazer uma excelente entrega várias vezes e já passar para o próximo nível. Por quê? Porque eu não queria ficar no mesmo nível. Eu, quando estava trabalhando na gestão dessa empresa, eu queria ser executivo. E para chegar no meu objetivo, eu precisava passar por uma série de degraus aqui. Eu precisava subir essa escadinha. E para subir essa escadinha, eu precisava tempo para entregar, para mostrar o trabalho e mostrar que eu tinha potencial para mais. Então esse caminho ele só é possível quando você faz dessa maneira. E aí as pessoas começaram a me perguntar, puxa, Paulo, mas como é que pode, cara? Você não se indispõe com as pessoas, você não fica brigando, não fica, né? Gente, eu já vi de tudo, assim, gente que só consegue fazer gestão pelo grito, pela força. Para mim, o maior fracasso da gestão é você ter que dar uma ordem sem que as pessoas possam questionar. Para mim, esse é o maior fracasso da gestão. Porque se você não conseguiu argumentos, convencer a sua equipe, mostrar o caminho e as pessoas trabalharem sabendo que aquilo é o melhor e que aquilo deve ser feito, para mim essa gestão fracassou. Quem não faz gestão, faz pressão. Eu não me lembro, de verdade, não me lembro de ter que ficar pressionando a minha equipe para produzir. Sabe por quê? Porque eu não precisava fazer isso. A estrutura de gestão, as rotinas de gestão já demonstravam isso. Quer ver um exemplo? Eu tinha uma reunião com a equipe, e tudo isso, tá, gente, que eu tô falando. Desculpa. Que eu tô falando aqui. Toma uma água. O presidente Temer uma vez teve esse negócio, né? Parecia que ele tava com um capeta no couro. Eu prometo não falar em política, isso não é um assunto bom. Bom, tudo isso que eu estou falando faz parte desse passo a passo onde no programa Liderar é Simples, tá? Onde eu trabalho essas 2 dimensões. A dimensão de liderança, aspectos de liderança e gestão. Quer ver um exemplo? Então, como eu estava falando, eu tinha uma reunião semanal com a minha equipe. E aí tem quem diga, mas reunião é ruim, é improdutivo, é isso, é aquilo. A reunião só vai ser improdutiva se você não organizar ela da maneira certa. Porque organizando da maneira correta, sabendo o que você está fazendo e qual é o objetivo da reunião, a reunião pode ser uma excelente ferramenta. Quer ver? Eu tinha, em determinado momento, tinha uma equipe onde eu estava numa posição já onde eu tinha outros líderes que trabalhavam comigo, outros gestores que trabalhavam na minha equipe. Então a equipe era de aproximadamente 60 pessoas, mas eu tinha 7 lideranças intermediárias. Então, como é que se faz para cobrar essas pessoas? Como é que eu fazia para cobrar essas pessoas sem ter que fazer pressão? Na reunião semanal, a gente já tinha os projetos todos numa plataforma que não tem problema falar, que é o Trello, né? Pra quem não conhece o Trello, é um aplicativo, tipo um Kanban assim, né? A fazer, fazendo e feito. 3 colunas, né? Bem simples assim. A fazer, ou seja, a pessoa ainda não começou. Fazendo, a pessoa está realizando. E feito, está concluído. Né? Então, 3 colunas, tipo um Kanban, sistema de qualidade. Então, esse Trello, eu pedia para que as pessoas mesmo alimentassem com os projetos e com as atividades e com os processos que a gente precisava atender. E elas colocavam lá, cada um colocava o seu, colocavam os prazos que tinham sido combinados e alimentavam as informações. Dessa maneira, como era muito dinâmico, eu não precisava ficar dizendo, fulaninho, como é que tá? Como é que tá isso? Não, eu já ia lá e olhava o que estava sendo alimentado. Aí vocês vão me dizer, puxa Paulo,
Mas as pessoas fizeram isso desde um primeiro momento? Lógico que não. As pessoas não... Para implementar isso, eu expliquei por que nós estávamos fazendo, argumentei, trouxe para a equipe, disse, pessoal, essa é a melhor ferramenta que eu encontrei, essa é a melhor maneira que eu encontrei para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Eu não vou ficar pressionando vocês, incomodando vocês com algumas coisas, porque eu já vou ter a informação que eu preciso ali. Os prazos já vão estar combinados, tá? Vai estar tudo combinado, cada um faz o seu trabalho, vai ter autonomia para trabalhar e pronto. O que vocês acham? Então, fizemos alguns ajustes, algumas pessoas deram ideias, e sempre é muito bom pegar as ideias, né? Porque sempre vem uma coisa diferente que você não tinha pensado antes. E a gente construiu esse sistema. E logo no início, obviamente, algumas pessoas esqueciam de alimentar. Mas o que a gente fazia? Na reunião seguinte, a gente fazia um follow-up. Vamos dar uma olhadinha como é que nós estamos nos nossos projetos. E aí, pensa comigo, como que as pessoas se sentiam se elas não tivessem alimentado aquilo que tinha sido combinado? Se elas não tivessem feito os projetos e as atividades que tinham sido combinadas para serem feitas? Então veja que não era eu cobrando, não era eu pressionando, eu só estava passando novamente para a gente ver como que as coisas estavam andando. E a pessoa já se sente envergonhada se ela deixou para trás alguma coisa. E gente, é um negócio incrível, porque as primeiras 3 semanas foi um negócio meio atravessado, assim, onde um esquecia, o outro não conseguia colocar na rotina, o outro não sei o que e tal. Depois de um tempo, as coisas começam a ficar tão naturais, que as pessoas começam a alimentar, começam a produzir, começam a fazer e você não precisa ficar cobrando. E esse é um exemplo só de uma prática de gestão que é uma reunião semanal para você poder fazer a verificação daquilo que está acontecendo. Então olha a diferença disso, né? E era uma reunião bem interessante porque a gente fazia isso e a justificativa era para que todo mundo pudesse saber tudo o que está acontecendo, para que todo mundo possa ter alinhamento de informações, para que todos os setores, todas as áreas, né, onde a gente trabalhava, todo mundo tivesse alinhado, sabendo exatamente o que está sendo feito. Então, se você não tem uma rotina de gestão, práticas de gestão, estrutura de gestão, você vai ter que ficar fazendo pressão. Você vai ter que pressionar, você vai ter que cobrar, você vai ter que ser o chefe chato, você vai ter que ser aquela pessoa que você não gostaria de ser. Você vai ter que fazer isso. Então, não tendo estrutura de gestão, você passa trabalho na liderança. Se você não tem liderança, por outro lado, você passa trabalho, passa dificuldades na gestão também. Então, ter essas duas coisas bem estruturadas, ter uma gestão equilibrada e ter um estilo de liderança que seja democrático, participativo, na minha opinião, é o melhor equilíbrio para que você tenha sucesso na sua gestão. Do contrário, todos os exemplos que eu já vi de pessoas que procuraram exercer uma liderança que fosse autocrática, que fosse diretiva, que é aquela gestão, aquela liderança que é mais em cima, mais sabe, mais cri-cri, não sei se esse termo é comum para vocês aí, mas é aquela coisa mais chata, né? Eu sempre que eu vejo gestor assim, normalmente ele está afogado nos processos, afogado nas tarefas, mergulhado no operacional e não consegue pensar estratégias, inovações, não consegue melhorar a sua área, o seu setor e não consegue progredir na carreira. Por outro lado, sem um sistema de gestão que seja consistente, a pessoa até pode ser uma excelente líder, uma excelente liderança, mas não consegue evoluir porque não tem um norte claro. Não tem objetivos, indicadores, não tem metas a serem cumpridas, não tem. E aí você tem que começar a fazer aquela pressão, como eu falei, e aí você começa a ser uma pessoa que você não gostaria de ser.